curiosidade que move o ser humano pode se tornar perigosa quando esse desejo de conhecer os fatos que estão além dos limites de nossa visão se torna uma obsessão silenciosa e devastadora. Nesse cenário, onde realidade e ilusão se confundem, premonições, previsões do futuro, informações distorcidas das versões aceitas como verdades absolutas têm atingido um grande número de pessoas. Uma doença moral chamada fascinação espiritual. Esse processo obsessivo grave, que muitas vezes passa despercebido, está presente em diversos meios, entre eles no meio literário e ditas comunicações espirituais. Por isso, todo cuidado é pouco para separar as verdades das mistificações. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje vamos abordar o assunto fascinação. Para entendermos melhor, a vida do plano espiritual é similar ao plano terrestre. Então, fascinação existe nos dois planos, tanto entre encarnados como desencarnados. E nós poderíamos dizer que fascinação é uma doença mental, porque a pessoa começa a admirar seu ídolo, seja ele encarnado ou espírito. Mas tanta é a admiração que ela fica fascinada por ele, perde o bom senso, perde a autocrítica, perde, afinal de contas, a sua individualidade. Passa a imitar o seu ídolo. E é por isso que temos visto tantas coisas que as pessoas, às vezes até intelectualizadas, pessoas inteligentes, mas estão fascinadas por seu ídolo. Tão fascinadas que não lhe reconhecem os defeitos, não lhes reconhecem, às vezes, que a sua personalidade está se ofuscando para que possa brilhar aquele que ela admira. E muitas vezes em piores condições de evolução e de conduta. Nós vemos exatamente, e isso acontece na televisão, no rádio, no cinema, na política, na religião. Queridos amigos, hoje estamos falando sobre fascinação. No nosso programa trouxemos os companheiros Dr. João Cosmísicas e Sr. Neymer Mazotti para esse tema. E a minha primeira pergunta vai para o Sr. Neymer. Sr. Neymer, por que Kardec insistiu tanto em deixar advertências quanto a esse respeito da fascinação? A fascinação tem uma característica muito diferente, até nesse caso de interrelacionamento, com um processo de subjugação de um por outro. Porque na obsessão simples, por exemplo, há uma interferência do obsessor, vamos dizer assim, e o obsediado se sente incomodado e fica mais fácil trabalhar. E nos vários degraus que vão surgindo, a fascinação é o último, naquele que há uma identificação entre o obsediado e o obsessor. O obsediado se sente satisfeito porque está sendo influenciado e com sugestões de algumas grandezas que ele gostaria de ter. E o obsessor também muito inteirado, muito ajustado, ele quer fazer aquelas grandezas funcionarem. E aí, com isso, o obsediado nem percebe o ridículo, a posição ridícula, a posição desagradável, sendo muitas vezes confundido por loucos, porque adota ideias que começam a fugir de uma realidade mais usual para entrar naquela realidade produzida pelo conjunto das mentes do fascinador com o fascinado. Então é mais perigosa, porque o indivíduo não gosta de perder o fascinador, porque ele traz uma satisfação pessoal. Doutor João, e a pessoa, como é que a gente pode identificar uma pessoa que está fascinada? Às vezes a gente está, né? Mas ela se dá conta de que está sob essa influência? O Sr. Neymer foi claro na situação. Existe uma característica que precisa ser muito bem padronizada.
A fascinação, ela corresponde à ilusão. A ilusão é uma alteração, uma deturpação de uma realidade, diferente de outros quadros psicológicos ou psiquiátricos, onde a pessoa cria uma realidade, então alguma coisa que não existe. O fascinador, ele alterando a realidade que a pessoa está vivendo, passa a dar a entender que essa pessoa é muito especial, como disse seu Neymer. Passa a mostrar para ela que as ideias dela têm uma repercussão de modificação do ambiente e do mundo. Conquanto que ninguém produz ideias somente para exportar. Se as ideias não pautarem-se na realidade, nos limites em que nós vivemos, essas ideias são absurdas ou difíceis de serem utilizadas. Então, como reconhecer alguém que está fascinado? É tal qual um casal apaixonado. O apaixonado é um fascinado. Ele vê no outro a realidade que ele quer ver e não a verdadeira situação que existe no outro. Então, a fascinação é muito interessante e é extremamente perigosa porque tira o indivíduo da realidade. Sr. Neymer, não só na questão mediúnica, né, nós temos os problemas causados pela fascinação. Na sociedade, por exemplo, nós temos ídolos. Isso significa fascinação? São fascinadores? Com certeza. Como a fascinação consiste em anular até o discernimento, questionamento do fascinado, ela vai substituindo os valores automaticamente e às vezes gerando até uma coletividade que se deixa fascinar por um indivíduo e até por ideias, por conjunto. Então o que precisa o fascinador fazer? Dirigir as vontades interiores para um determinado sentido e com isso eles acabam formando um grupo homogêneo dirigindo uma situação só. E qual é o fator? É justamente aquele de jogar o indivíduo contra os outros. Não existe fascinação que não seja contra alguma coisa. Todos os conceitos políticos, toda a ascensão política, você vai fazer um programa, um partido político, você tem que imaginar contra quem você vai dirigir. Depois você vai escolher quem vai ser, depois você pode escolher o resto. Primeiro você tem que definir que será contra alguém, que é mais fácil você unir as pessoas contra alguma coisa do que unir alguma coisa a favor. Então a fascinação, ela vem atender justamente aos nossos pontos fracos. E a gente acaba preferindo ficar enfesado, irritado com alguma coisa, porque alguém chega e fala, pois é, você tem razão, você tem razão, nós não podemos nos conformar de ficar nessa situação. Doutor João, e no meio religioso, falando das religiões em geral, como é que a gente pode ver, né, nesses detalhes a fascinação? A fascinação, ela tem uma outra característica, como colocou o Sr. Neymer, além de ser contrária, ela subjuga o fascinado às ideias do fascinador. Então, esse mecanismo que utiliza o fascinador de envolver o fascinado de tal maneira que ele se torne dependente. E ele passe, como nós já dissemos, a enxergar a realidade que o outro deseja que ele enxergue e não a realidade do fato.